Capítulo 46, Sacrifício de mulher. 1 ano se passou em trabalhos construtivos, com imensa alegria para mim. Olha, já deu um salto, né? Aprender a ser útil, encontrar o prazer do serviço, experimentando crescente júbilo e confiança. Até ali não voltara ao lar terrestre, apesar do imenso desejo que me espicaçava o coração. Às vezes, intentava pedir concessões nesse particular, mas alguma coisa me tolhia. Então, o espírito desencarnado também sente saudade. Não receber auxílio adequado. Não contava ali com o carinho e apreço de todos os companheiros. Reconhecia, portanto, que se houvesse proveito, já muito teria sido encaminhado ao velho ambiente doméstico. Cumpria, pois, aguardar a palavra de ordem. Além disso, não obstante desdobrar atividades na regeneração, o ministro Clarencio continuava a responsabilizar-se pela minha permanência na colônia. A senhora Laura e o próprio Tobias não se cansavam de me lembrar esse fato. Por diversas vezes tinha defrontado o generoso ministro do auxílio e, no entanto, mantinha-se ele sempre silencioso sobre o assunto, dele rever os parentes dele. Aliás, Clarencio nunca modificava a atitude reservada no desempenho das obrigações concernentes à sua autoridade. Apenas pelo Natal, quando me encontrara nos festejos da elevação, tocara levemente no assunto, adivinhando-me as saudades da esposa e dos filhinhos. Comentara as alegrias da noite e asseverava não andar longe o dia em que me acompanharia ao ninho familiar. Agradeci comovidamente, esperando cheio de bom ânimo. Entretanto, atingíramos setembro de 1940, sem que visse a realização de meus desejos. Lembra? Estava começando a guerra, né? Em agosto de 1939, agora está em setembro de 1940. Tudo bem aí? Confortava-me, porém, a certeza de haver preenchido todo o meu tempo nas câmaras de retificação com serviço útil. Não descansara. Nossas tarefas prosseguiam sempre sem solução de continuidade. Habituara-me a cuidar dos enfermos, a interpretar-lhes os pensamentos. Não perdia de vista a pobre Elisa, aquela companheira, encaminhando-a de maneira indireta a melhores tentantes. À medida, porém, que se consolidava meu equilíbrio emocional, intensificava-se-me a ansiedade de rever os meus. Essa Elisa era a moça que trabalhava na casa dele. Isso. A saudade doía fundo. Em compensação, de longe em longe era visitado por minha mãe, que nunca me abandonou à própria sorte, embora permanecesse em círculos mais altos. Então, ele está dizendo aí que a mãe dele sempre aparecia por lá. A última vez que nos avistáramos, ela me disse que tencionava cientificar-me de projetos novos. Aquela atitude maternal, de suave conformação nos sofrimentos morais que lhe feriam a alma sensível, comovera-me profundamente. Que novas resoluções teria tomado? Intrigado, esperei-lhe a visita, ansioso de conhecer-lhe os planos. Com efeito, nos primeiros dias de setembro de 1940, minha mãe veio às câmaras e, depois das saudações carinhosas, comunicou-me o propósito de voltar à Terra. Olha o plano dela. Em tom afetuoso, explicou-me o projeto. Mas, surpreendido e discordando de semelhante decisão, protestei. Não concordo. Voltar a senhora à carne, por quê? Internar-se de novo no caminho escuro, sem necessidade imediata? Mostrando nobre expressão de serenidade, minha mãe ponderou. Não consideras a angustiosa condição de teu pai, meu filho?
Há muitos anos trabalho para reerguê-lo e meus esforços têm sido improfícuos. Laerte é hoje um séptico de coração envenenado. Não poderia persistir em semelhante posição, sob pena de mergulhar em abismos mais fundos. Que fazer, André? Terias coragem de revê-lo em tal situação, esquivando-te ao socorro justo? Vamos lembrar que a mãe do André Luiz, vamos lá, ela teve direta influência na saída dele do umbral mais grosso para o nosso lar. Ela intervia sempre com o ministro Clarencio, para que ele procurasse André, né, que ela estava orando. Isso não está escrito, mas a gente entrevê. E que quando ele estivesse pronto, para que ele pudesse ser resgatado, né? E foi o que aconteceu, quer dizer. O próprio ministro Clarencio falou isso. A mãe dele, além disso, está trabalhando desde antes, porque o pai do André desencarnou antes do André. E desde então ele se encontra no umbral, nas regiões mais de sofrimento, devido ao que ele provocou na Terra. Lembra do caso com Silveira? Como ele era egoísta, materialista. Depois tinha relações extraconjugais com algumas lá, e dessas algumas, 2 grudaram nele. E foi relatado aqui no livro. Então, desde antes dela se preocupar mais seriamente com André Luiz, ela já se preocupava com Laerte. E ela tinha 2 filhas. Uma já estava reencarnada e 2 que estão também no umbral. Estão lá no umbral, nesse momento aqui. Então, ela é um espírito que está demonstrando sacrifício. Olha o nome do capítulo. Também. Ela está lutando. Eu perguntaria para você, não existem outras pessoas iguais ao Laerte? Muitas. Mas ela está ajudando, a princípio, aqueles que estão no seu círculo mais próximo. Isso não significa que ela também não deva ajudar outros. Eu creio que deve. Ela deve ajudar, sim. Mas ela está se referindo aqui, até pelo contexto do livro, às questões da família. Ela está tentando reerguer alguém que ela conviveu. Então ela perguntou, você se esquivaria ao socorro justo? Não, respondi impressionado. Trabalharia por auxiliá-lo. Mas a senhora poderá ajudá-lo mesmo daqui. Não duvido. No entanto, os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. Então aí são espíritos que já estão naquela fase do sentimento delicado que o Lázaro falou no Evangelho. Eles já saíram do instinto, das sensações, já atingiram o sentimento, e dentro do sentimento, porque sentimentos são vários, ela já está dizendo aqui, o espírito que ama verdadeiramente, que está compromissado com Jesus no resgate sem avaliar consequências de irmãos. Então isso é amor, é a doação. Ela não está preocupada em voltar para a Terra para casar com ele, para conviver matrimonialmente com ele. Não. Ela se vê em condições espirituais evolutivas de reerguê-lo, de tirá-lo do lamaçal. Exatamente. De que nos valeria toda a riqueza material se não pudéssemos estendê-la aos entes amados? Poderíamos acaso residir num palácio, relegando aos filhinhos à intempérie? Não posso ficar à distância, já que poderei contar contigo aqui, tá vendo? Assim como a dona Laura está contando com a chegada da Tereza, para deixar a casa mais ou menos, porque vai estar com a filha lá, Heloísa, né?
ela vai poder reencarnar. Você não está vendo os planejamentos? A gente não planeja isso aqui, né? Mas é claro que não, tá certo. Parece que a gente está fazendo um ode à morte. Mas não é. É que nós não temos essa visão de hábito. Não é? Porque às vezes você fala assim, nossa, fulano desencarnou. E agora? Será que ele, pela situação que ele desencarnou aqui na Terra, não foi uma situação boa? Não estou falando de doença, estou falando de comprometimento em vício, um monte de série de problemas. Como será a chegada dele lá? Porque muitos pensam, agora ele morreu, vai descansar. O mundo espiritual agora, os anjos do Senhor vão envolvê-lo. Ele nem quer ser envolvido por anjos. Ele não quer. Assim como gente aqui na Terra não quer receber ajuda. Não quer, por causa que o vício é maior. Do lado de lá, eles também não querem receber ajuda. Tanto que, temos dito aqui que as missões de resgate resgatam aqueles que têm condições, que desejam serem resgatados. Então, a gente não tem essa visão, até porque não tem com quem conversar isso. Você vai chegar num velório e falar com alguém isso, que não seja uma pessoa que entenda essa dinâmica. Então, você imagine quanto o Chico deve ter ficado em silêncio, das besteiras que ele deve ter ouvido, e ele falou, e às vezes até consolava a pessoa, mas sabia que não era nada daquilo. Nada daquilo. Tanto que às vezes ele dizia algumas coisas, não às vezes, mas já vi uma história que ele falou uma coisa para a mãe e falou assim, mas como que eu vou dizer isso se o menino não está aqui? A mãe não falou, você fala isso para a mãe, porque senão ela vai sair daqui e vai se matar. Quer dizer, o espírito desencarnado, filho daquela mãe, não estava ali. Mas ele falou, agora eu estou me lembrando, ele fala, diga para ela que ele está bem. Ele não teve comunicação, nada. Ele não escreveu nada, mas o Emmanuel falou, diga para ela que o seu filho dela, está bem. Mas como, Emmanuel, eu não estou nem vendo ele aqui, falou, diga isso para ela, senão ela sai daqui e vai se suicidar. Então, é um outro aspecto. Falou uma mentira? Não é? Como que a gente vai entender que tudo que os bons espíritos superiores, que veem as coisas de um nível bem mais elevado que o nosso, não é? Sempre agem para o bem, né? Sim, e é o que nós devemos fazer. Eu não estou aqui pregando que a gente tem que chegar e ficar nesse nível de discussão. Eu estou dizendo que nós não temos esse hábito, porque não temos nem com quem entabular esse nível de discussão. Não tem. Pensou, você recebe na sua casa um eminente professor de física quântica. Você acha que naquele ambiente que ele está, você, eu, nós aqui, tomando um cafezinho, ele vai falar de física quântica? Ele vai falar sozinho. Então ele vai ter que entrar na nossa conversinha ali, né? Tal, hoje vai chover, não vai? Será que vai fazer calor? Nós não temos. Então, nós já conversamos sobre isso aqui, não conversamos? De você ter um círculo de pessoas que aqui a gente faz isso. Está sendo o nosso fórum de conversação sobre esses assuntos. Mas também pisamos a calçada fora e não falamos mais. Está certo isso? Quantas vezes, vamos pegar os últimos 7 dias, porque se falar 30, às vezes já esquecemos a cabeça. Os últimos 7 dias. Quantas vezes você falou para alguém de Jesus? Mas não desse Jesus, olha Jesus, que eu falo toda hora para minha mãe, mamãe, ora para Jesus. Não é essa a conversa. Quantas vezes nos últimos 7 dias você falou com alguém sobre Jesus?
no sentido assim de uma construção, de uma exemplificação da postura moral. Quantas vezes? Mas não é só no aspecto religioso, porque o religioso a gente está sempre volta e meia falando. Mas você vê razões para isso, razões para essa escassez, razões. Uma das primeiras, nós não temos com quem falar, às vezes. Sim. Mas o nosso pensamento pode. Não, eu sei, mas estou falando verbal, minha querida. Verbal. Pensamento você pode, um verbal, verbalizar, porque não tem público. E às vezes, eu mesmo na minha casa, às vezes eu vou falar, lá vem o fanático. Já ouvi isso. Somente minha filha. Ainda mais na hora que a coisa está meio parafuso apertado, que aí eu venho com... Ih, já... Para, não quer saber disso aí. Não. No momento que talvez devesse mais querer saber, quer ver? Que espíritos... Claro, eu já fiz parte disso. Fiz. Eu não sou um espírito que começou aqui, Robson para frente. Eu já fui antes. E eu também devo ter mandado Jesus pedra nele. Mas agora, estando com uma concepção um pouco mais interessante, a gente vê, né? Imagina o que os espíritos superiores não passam. O que eles não passam ao querer ajudar. Vamos continuar lendo aqui que ela vai falar no negócio do Laerte. Insistiria, no entanto, com a senhora. Não haverá meios de evitar esta contingência? Não. Não seria possível. Estudei detidamente o assunto. Meus superiores hierárquicos foram acordes no conselho. Não posso trazer o inferior para o superior, mas posso fazer o contrário. Que me resta senão isso? Não devo hesitar um minuto. Tenho em ti o amparo do futuro. Não te percas, pois, meu filho, e auxilia tua mãe, quando puderes. Está falando para o André Luiz. Quando você puder transitar entre as esferas que nos separam da crosta. Ou seja, você vai se preparar, se habilitar aí, um soldadinho de Jesus, e quando você puder ir na crosta mais constantemente, desce lá para me ajudar. Olha os planos. Olha, entre mentes, zela por tuas irmãs, que talvez ainda se encontrem nas sombras do umbral em trabalho ativo de purgação. Estarei novamente no mundo em breves dias, onde me encontrarei com Laerte para os serviços que o Pai nos confiar. Então, aí já está respondendo um pouco da pergunta do Oscar. Vai se encontrar, os dois vão reencarnar. Continuando. Mas, indaguei, como se encontra ele com a senhora em espírito? Olha a resposta aí, Oscar. Não, disse minha mãe com significativa expressão fisionômica. Então, não é em espírito. Como André Luiz se encontrou com a mãe dele, em espírito. Ele foi lá, ela vem aqui. Com a colaboração de alguns amigos, localizei-o na Terra a semana passada, preparando-lhe a reencarnação imediata, sem que ele nos identificasse o auxílio direto. Está entendendo? Foi captado. A ideia é essa. Olha a continuidade. Ele quis fugir das mulheres que ainda o subjugam, talvez até com razão. E aproveitamos essa disposição para jungi-lo à nova situação carnal, ou seja, ele foi dar uma escapadinha, ele foi lá para a crosta. Ele foi, porque ele está no umbral grosso é o limite da crosta. Então, no que ele chegou na crosta, ele se, vamos dizer, isso tem muito a ver com a saudade que a gente sente. O Dr. Inácio fala isso numa obra dele. Quando a gente no mundo espiritual sente muita saudade, às vezes incontida, nós estamos fortemente nos candidatando à reencarnação. Sem que conscientemente desejemos.
E podemos ser atraídos. Porque ainda não somos espíritos completamente donos de nós mesmos, com autonomia 100%. Longe disso, aliás. Então você viu? No que ele foi lá, alguém identificou, talvez avisou ela foi lá e falou, é agora. E ele ficou fora da vibração da... Isso, exatamente. Porque ela, aproveitando essa disposição para julgá-lo à nova situação carnal. Ou seja, Oscar, ele está sendo posto, que é o que vai falar agora, né, do livre-arbítrio, ele está sendo posto malgrado e sem saber a reencarnação. Está vendo como não tem planejamento reencarnatório? Ô, Rolos, mas não está planejando para ele reencarnar? Não, isso não é planejamento reencarnatório, né? Dá licença, se isso aqui é planejamento, o mundo espiritual está ruim de planejamento. Isso daqui ele está pegando e falando, vai. Está impondo. Tá? Mas isso é possível? E a liberdade individual? E olha a lição aí. Há reencarnações que funcionam como drásticos. Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a sorver o remédio santo, embora muito amargo. Está aí. A clara explicação para quem não acredita, eu tenho amigos, teve gente até que deixou de vir aqui na reunião porque eu falei, o Ricardinho estava aqui, ele está de prova, eu falei que não existe, todas as reencarnações são planejadas. Eu falei, claro que não. A pessoa não gostou, não voltou mais aqui, porque eu estava falando um impropério doutrinário. Não estuda. Ele vai ter um constante. Se perguntar para ele... Não estuda, não lê, não é nem questão. Tá aqui, ó. Há reencarnações que funcionam como drásticos. Ainda que o doente não se sinta, ou seja, existem amigos que o ajudam a sorver o remédio. Quem são os amigos? Ela está sendo. E mais os amigos dela. Relativamente, olha a resposta, à liberdade restrita, a qual ele está falando, a alma pode invocar esse direito somente quando compreende o dever e o pratica. O Laerte praticou o dever quando encarnado? Compreendeu o dever e o praticou? Não. Então ele não tem direito a livre-arbítrio. É lei divina, não é lei do nosso lar, lei do umbral, lei de André Luiz, lei do Chico, é lei divina. Você não fez a tua... Não é que nem aqui. Aqui o pessoal está cheio de querer só direitos. Ninguém quer dever. E a gente se acostuma a isso. Chega lá, principalmente os clérigos, querem os seus direitos. Eu cumpri o que me falaram, eu preguei Jesus para todo mundo. Chega lá e fala, não, filho, pode ir para trás que você está... Como é que faz? Nossa, no mundo que nós estamos vivendo, eu acho que tem mais encarnações desse tipo do que... Mas não tenha dúvida, por isso que nós somos planeta de expiação e prova. Quando inverter, nós vamos passar a ser em regeneração, não regenerado. Em regeneração pode ser daqui a 1 mês. Agora, regenerado pode pôr milênios aí. Quanto ao mais, é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio e nós criamos a fatalidade. Olha que bonito. O livre-arbítrio executado, o livre-arbítrio vivenciado pelo Espírito, é criador de fatalidades, boas e ruins. Por isso que Deus, sabendo disso, o que ele fez em relação ao livre-arbítrio de nós, cabecinhas duras, menos imperfeitos? Relativizou o livre-arbítrio. Não dá absoluta capacidade. Relativiza o livre-arbítrio. Alguns que se acham aí fora, que acham que pode matar qualquer um, né? Ah, você pegou meu chinelo? Pá! Isso é livre-arbítrio absoluto. Acha que pode fazer o que quiser, a hora que quiser, com quem quiser.
E aí comete essa montanha de desatinos. Está tudo aguardando ele. Então Deus criou o livre-arbítrio. Nós criamos a fatalidade. É preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos. Enquanto me perdi em graves pensamentos, continuou ela, retomando as anteriores observações, as infelizes irmãs que o perseguem, entretanto, não o abandonam. E não fosse a proteção divina, por intermédio de nossos guardas espirituais, talvez as duas subtraísse a oportunidade da nova reencarnação. Ele está resguardado por guardas espirituais. Tudo isso ele tem uma proteção. E aí fala que assim, ele está abandonado. É a pessoa que não liga. Deus meu, exclamei, será então possível? Estamos à mercê do mal até esse ponto? Simples joguetes em mão dos inimigos? Olha essa resposta. Essas interrogações, meu filho, devem pairar em nossos corações e em nossos lábios antes de contrairmos qualquer débito. E antes de transformarmos irmãos em adversários para o caminho. Não tomes empréstimos à maldade. Ou seja, que adianta fazer essa pergunta agora? Mas eu estou aqui subjugado aos espíritos infelizes. Você plantou? Você não fez essa pergunta antes? Será que se eu fizer isso, essa liberdade tão avançada, inescrupulosa, eu não vou ter que arcar com isso lá na frente? É o que ela está falando. O André Luiz está fazendo essa pergunta também depois. Ela fala para refletir antes. E essas mulheres? Indaguei, que será feito dessas infelizes? Minha mãe sorriu e respondeu, serão minhas filhas, daqui a alguns anos. É preciso não esqueceres que irei ao mundo em auxílio do teu pai, e ninguém ajuda eficientemente intensificando as forças contrárias, como não se pode apagar na terra um incêndio com petróleo. É indispensável amar. Quer dizer, você está vendo que ela tem esse amor já conquistado. Não um amor pleno, ela não é um espírito puro. Mas já está ao ponto do sacrifício. Porque no fundo ela está fazendo por amor, mas ela sabe que vai ser uma luta. Até porque vai reencarnar. Ela pode ser submetida a certas problemáticas aqui, né? Ela sim vai ter uma reencarnação planejada. Ela sim. E não o marido. Lei do esquecimento. Os que descreem perdem o rumo verdadeiro, peregrinando pelo deserto. Os que erram se desviam da estrada real, mergulhando no pântano. Teu pai é hoje um cético, e essas pobres irmãs suportam pesados fardos na lama da ignorância e da ilusão. Em futuro não distante, colocarei todos eles em meu regaço materno, realizando minha nova experiência. E os olhos brilhantes e úmidos, como se estivesse a contemplar horizontes do porvir, rematou. E mais tarde, quem sabe, talvez regresse a nosso lar cercado de outros afetos sacrossantos para uma grande festividade de alegria, amor e união. E beijou-lhe as mãos. Desde aquela hora, minha mãe não era apenas minha mãe. Era muito mais do que isso. Era a mensageira do amparo, que sabia converter verdugos em filhos do seu coração para que eles retomassem o caminho dos filhos de Deus. Não, ela vai casar. E vai ter como filho as duas mulheres. No regaço materno. Ou seja, ela vai acolher como marido e as duas como filho. Ela vai ser o esteio da família. Nesse aspecto. Você vê, felizmente, não são poucas mulheres, homens não vou nem falar porque é muito raro, mas mulheres que você vê aí, que são esses esteios, que o pai às vezes abandona, né? Larga, vai para a bebida ou vai para outras mulheres, e a mulher sustenta o filho, cresce, desenvolve, luta. São Donas Lauras e mães de André Luiz que estão aqui encarnadas, às vezes com esses propósitos. Por isso que você fala,
Onde essa mulher encontra forças para fazer isso? Aí no lugar dela, né? Muitas vezes já são compromissos assumidos. Ela foi preparada, mas não é sem lutas. Quando a gente fala isso, onde essa mulher encontra força, ela deve passar por bons bocados aqui na Terra. Mesmo assim, ela luta, né? Ela continua, ela persevera, ela tem fé, confiança. Às vezes os filhos fazem com que ela se arrime e persista na luta, né? Então, a gente vê isso aqui, é bonito, mas tem muito isso aí, por aí, viu? É o livre-arbítrio. Ela escolheu isso.